Eu queria convidar você para lermos a palavra de Deus nesta manhã. E esta palavra está em Ezequiel, no capítulo 47, os versos 3 até os 5. Ezequiel está depois de Salmos, depois de Isaías, depois de Jeremias. Você acha Ezequiel? Essa manhã o Senhor diz para nós que Ele gostaria de nos passar pelas águas. E a mensagem o título é: E me fez passar pelas águas. Ezequiel 47, verso 3: E saindo o homem para o oriente. Alguns ainda estão no ocidente, eu vou esperar os irmãos encontrar o oriente aí. Ezequiel 47. Yes. Se você não trouxe uma Bíblia para a igreja, não esqueça de trazer uma de papel. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão uma corda de medir, mediu 1000 passos. E me fez, alguém diga comigo, e me fez passar pelas águas. E estas águas me davam pelos pés. E ele mediu mais 1000 passos e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 passos e me fez passar pelas águas, águas que me davam pela cintura. Mas ele mediu mais 1000 passos, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas que eu tinha que nadar, um rio que eu não poderia passar andando. Versículo 9, você precisa entender que rio é esse, que águas são essas, qual é o resultado de entrar nestas águas. Verso 9: Por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Antes de sentar, nós vamos orar, mas só antes de orar, se a água chegou nos pés, a vida chegou nos pés. Se a água chegou no joelho, a vida chegou no joelho. Se a água chegou na cintura, a vida chegou na cintura. Se a água chegou nos ombros, a vida chegou na cintura. Alguém precisa pedir para entrar nesse rio nessa manhã. E eu quero que você comece a orar e falar com o Senhor agora. Diz: leva-me por estas águas. Leva-me por estas águas. Comece a orar e falar com Deus. Senhor, leva-me por estas águas. Leva-me adentro por estas águas. Leva-me por estas águas nesta manhã. Cura-me, sara-me, coloca tudo novo em mim, leva-me por estas águas. Antes de eu sentar, descola os meus pés do chão para que eu possa caminhar dentro destas águas. Faz-me passar pelas águas. Alguém diz para o Senhor comigo: faz-me, Senhor, passar pelas águas, em nome de Jesus. Eu proclamo que todo espírito que rouba a palavra amarrado pelo Senhor agora. Os anjos do Senhor amarram todo espírito roubador de palavra. É proibido roubar a palavra nesse momento. E eu agora declaro o domínio do Senhor Jesus neste lugar. O Jesus, aquele que fala a palavra, domina esse lugar, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu proclamo também o sangue de Jesus sobre a cabeça de todos nós, a começar do pregador ao último que está aqui. Eu proclamo o sangue de Jesus neste lugar. Quem pode dizer amém? Por favor, igreja do Senhor, pode sentar. Gostaria que os irmãos entendessem nessa manhã o que significa passar pelas águas. A primeira coisa é que toda mudança de território, toda mudança de nível, toda mudança de estação na vida de alguém, você tem que passar por umas águas. Já ouviu a frase: aquela situação foi um divisor de águas para mim? Já viu essa frase em que as pessoas falam: minha vida era uma, agora é outra?
porque você passou pelas águas e do lado de cá você era uma pessoa, do lado de lá você é outra pessoa. É isso que Deus está falando nessa manhã. Quando o profeta diz, ele me fez passar pelas águas, ele está dizendo, ele me promoveu. Ele me tirou de uma fase, ele me colocou em outra. E o texto fala de quatro vezes em que ele fez duas coisas. Primeiro, ele mediu 1000 passos. E aí ele me fez passar pelas águas. É interessante que a palavra não diz que ele mediu 1000 passos e mandou eu ir. Porque nesse rio a gente não entra sozinho. Ele tem que ir comigo. Ele me faz passar pelas suas próprias águas. Esta é uma oração que a igreja precisa fazer, você precisa fazer, uma oração que eu estou fazendo há vários dias. É uma oração que eu faço há muito tempo na minha vida, me faz passar pelas águas. Eu me lembro de 5 anos atrás, onde Deus me fez passar por umas águas e transformou a minha vida, me levou para o outro lado. Quem gostaria de ter uma promoção? Quem gostaria de ser levado a Deus para um outro lugar? Deixa eu dizer para você, não se é promovido, não se passa de nível sem passar pelas águas. Deus não passa uma pessoa de nível sem passá-la pelas águas. Deus não entrega um novo território sem ela passar pelas águas. Deus não confere um novo nível de autoridade sem passar a pessoa pelas águas. Por exemplo, casamento. Você vai sair da vida de solteiro e entrar na vida de casado. Você vai ter um passar pelas águas. O mundo espiritual, ele sempre resiste a estas coisas, ele combate estas coisas. Quando Deus quer promover alguém, não é fácil você ter um casamento, você passar e entrar para um bom casamento, porque é um passar pelas águas. Eu quero explicar um pouco essa expressão, o que é passar pelas águas. É quando o ser humano atravessa uma caminhada com Deus, onde guiado pela graça de Deus e desafiado por Deus, ele atravessa suas próprias fronteiras no caminhar das águas. Você pode pensar que a dificuldade, a resistência das águas é a resistência das águas em si, mas não é, é a nossa resistência. Quando Deus tem que nos promover, Ele tem que lutar com algo em nós. Não é o ambiente que está nos prendendo, não são as pessoas que estão nos prendendo, não são os demônios que estão nos prendendo, somos nós mesmos. Nós estamos agarrados em algum lugar, presos em algum lugar. Deus quer nos promover, Deus quer nos levar adiante, quando Ele vai nos passar pelas águas. Os limites que nós temos que superar são os nossos próprios. As águas representam um desafio que desnuda o ser humano. Desafia, desliga o ser humano do passado. Como é difícil Deus nos desligar do passado. Aprovar você, fazendo levantar em você uma coragem, uma pureza, para qualificar você para um novo território. As águas são um processo de qualificação no qual Deus leva o seu servo, a sua serva a uma nova dimensão. Estas águas de Deus, elas sempre desafiam o homem natural. E elas buscam nele, elas clamam nele, pelo homem espiritual que está nele. É incrível que, enquanto Deus não leva você pelas águas, o espiritual em você não aparece. A maioria das pessoas, elas estão contemplando o rio de Deus, do lado de cá, paradinhas na praia. Às vezes um respingo respinga sobre elas, elas amam o rio, elas apreciam o rio, mas elas não entram nas águas. Porque o homem natural fica do lado de fora, só o espiritual caminha dentro destas águas. É uma morte para o homem natural, o entrar nas águas de Deus. Força o homem a superar-se a si mesmo. Liberta o homem da dimensão natural e empurra ele para a dimensão espiritual. As águas de Deus são contrárias ao homem. Elas desafiam o homem, elas desnudam o homem, elas o despojam de si mesmo, elas o levam a um nível superior, onde o homem expressa mais a natureza de Deus do que a própria. Por favor, preste atenção nisso. Deus, Ele nos propõe as águas, porque à medida que nós entramos nela, o homem natural vai ficando para trás, e um homem espiritual vai se levantando, vai se levantando. Quando você caminha nas águas, atravessa uma extensão do rio, e você se encontra em determinado lugar, onde você vence os primeiros 1000 passos, você tem águas pelos pés, e você caminha mais 1000 passos, você tem águas pelos joelhos. O que você percebe é que em você começa a se levantar uma natureza divina. Uma natureza divina.
Você já não vê você, aquele homem, você já não vê aquele Jacó que entrou no vale de Jaboque, preocupado mais em morrer que em agradar a Deus. Você vê um homem que diz: me mata, me tira o homem, tira esse velho homem, tira essa herança familiar, tira isso que eu nasci com ele, faz levantar em mim a natureza de Deus que você me chamou para ela. É isso que acontece quando você passa pelas águas de Deus. Alguém começa a orar neste lugar e dizer: Espírito de Deus, me ajuda a passar pelas águas nesta manhã, que o meu Jacó fique afundado aqui, que o meu Jacó, que o meu Esaú, que o meu eu, o meu homem carnal, fique morto nestas águas, para que a tua natureza se levante em mim. Enquanto eu prego a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai agir nessa manhã, neste lugar. Eu queria dizer para você que às vezes Deus tem que nos forçar a passar pelas águas, tá? Eu gostaria de ler Isaías 43, você já deve ter lido esse verso, onde no versículo 2 ele diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. É interessante que o texto está falando que Deus vai trazer sua presença, mas porque essas águas não são fáceis, elas não são águas de piquenique, elas não são águas de férias, elas são águas de desafio. Por isso que Deus diz: quando eu te fazer passar pelas águas, vou te fazer passar, vai ser um desafio, vai querer quebrar a tua natureza, eu preciso quebrá-la, eu preciso desnudar você, eu serei contigo. Quando passar pelos rios que você pensa que vão te afogar, não vão te afogar, eu vou ressuscitar o homem espiritual em você. Ele não ressuscita, ele não aparece em você na beira do rio, ele só aparece quando você entra. Muitos crentes nunca entraram no rio, eles entraram na igreja, eles passaram o batismo, mas eles não passaram as águas que eu estou falando hoje à noite, nessa manhã. Muita gente passou para a religião, passou para crente, mas não passou pelas águas. Não passou, não houve a transformação. Você olha para você, você vê muita coisa do velho homem, você ainda vê muita coisa lá. Deus gostaria de afogar esse velho homem nessas águas. E aí, no versículo 16, assim diz o Senhor: o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O homem não entende que Deus faz uma tempestade na sua vida, porque no meio dessas águas impetuosas Deus está abrindo um caminho. O caminho não é para o homem natural, o caminho é para o homem espiritual, que está preso, amarrado, silenciado em algum lugar, e no meio destas águas, no meio do clamor, do desespero, Deus começa a fazer com que um homem espiritual se levante, dentro de mim e dentro de você, para que a gente possa expressar a verdadeira natureza do nosso Deus, do nosso Pai. Eu gostaria de lembrar você que em Mateus 14, interessante, quando Jesus terminou de pregar, a palavra diz que Jesus impeliu os discípulos a passarem para o outro lado do barco. Esse Mateus 14, o versículo 22 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou... Opa, está errado aqui. De vez em quando acontece isso comigo, né? Eu tenho o versículo certo e escrevo ele no lugar errado. Deixa eu ver se é o Lucas. Sabe naquela tempestade que os discípulos foram atravessar o mar? E Jesus impeliu os discípulos, ele forçou os discípulos. O texto diz que Jesus impeliu os discípulos a passarem para o outro lado. É como se eles não fizessem esse plano de passar por aquelas águas. É como se eles não tivessem a mínima ideia de que realmente naquela travessia o inferno ia se levantar, porque os ventos eram malignos naquela travessia e eles quase afundaram o barco. Jesus teve que vir andando por cima das águas e ele repreendeu os ventos. Ele teve que repreender, porque era uma coisa espiritual agitando aquelas águas. Ele repreendeu os ventos e mandou o mar se acalmar. Mas Jesus forçou os discípulos a passarem por aquelas águas. É interessante como Deus aposta tanto em nós, que Ele não nos deixa debaixo de uma redinha, com um copinho de limonada na mão, e um livrinho de gibi para a gente ler. Não, Ele envia você no meio de uma tempestade,
E ele diz: o que eu criei dentro de você, você não viu ainda. O Espírito que eu coloquei dentro de você não se manifestou ainda. Eu preciso que você passe por essa tempestade, para que você possa você mesmo começar a ver o meu Espírito se levantar em você. Eu não vejo o Espírito de Deus se levantar em muitas pessoas, em vidas paradas, em vidas quietinhas, em vidas conformadas, mas eu vejo o Espírito de Deus se levantar em alguém que está no meio de uma crise, em alguém que está atravessando uma tempestade, e Deus vai com essa pessoa. Passar pelas águas, territórios antigos ficam para trás. As pessoas que crescem na vida, elas tomam a decisão de deixar coisas velhas para trás. Terrenos velhos, e não só isso, inimigos velhos ficam para trás. Sentimentos velhos, derrotas velhas ficam para trás na vida daqueles que ousaram passar pelas águas. As estações mudam, os cenários mudam, as atmosferas mudam, os sentimentos mudam, os relacionamentos mudam na vida daquele que passou pelas águas, enquanto tudo permanece o mesmo por anos e anos e anos. Na vida daqueles que ficam à beira do rio, nunca tem coragem de avançar, de desafiar, de se mover. Deus está mudando a vida de alguém que diz assim: me passa pelas águas, pode me levar, Senhor, pode me desafiar, pode me transportar. Eu queria fazer um momento de oração antes de continuar essa mensagem. Se você puder orar aí onde você está e dizer: Senhor, me transporta deste lugar de conformismo, este lugar de satisfação, este lugar em que eu estou meio acomodado. Alguém diz: me transporta deste lugar, me transporta deste lugar, me tira deste. Alguém diz: descola os meus pés. Descola os meus pés, desapega os meus pés deste lugar de conformismo espiritual, de uma vida sem oração, de uma vida sem profundidade, de uma vida sem a palavra de Deus, uma vida de ir na igreja de vez em quando. Alguém diz, alguém clama, alguém diz: Deus, nem eu estou sentindo o desespero que eu deveria sentir, por estar no lugar que eu estou, não é o lugar que eu deveria estar. Me descola desse lugar. Alguém, por favor, continue clamando comigo. E peço ao Senhor: me desapega desse lugar. Estou muito conformado, Senhor, estou muito paradinho, estou muito quietinho, estou muito frio, estou muito morninho, estou muito nesse lugar há muito tempo. Eu sei que não está bem, mas eu estou aqui, Senhor, eu não consigo nem me mover. Alguém clama a Deus comigo nessa manhã e pede àquela pessoa, o único que pode nos fazer passar pelas águas. Alguém clama a Ele, por favor, neste lugar. Diz: Deus, transporta a tua igreja nesta manhã. Deus, levanta a tua igreja desse lugar. Deus, levanta o acampamento. A minha alma acampou nessa fase de desânimo. Minha alma acampou nesse lugar. A minha alma acampou nesse lugar que não é satisfatório. Alguém diz: Deus, arranca o meu espírito daqui. Alguém clama comigo, por favor, intensifica a sua oração nesse momento. Arranca o meu espírito daqui, arranca o meu espírito daqui, arranca a minha mente desse lugar de conformismo, ó Deus. Já sou crente há tantos anos, mas ainda estou aqui. Arranca-me desse lugar, Senhor, porque o teu Espírito me quer fazer passar pelas águas. Espírito de Deus, seja bem-vindo nessa manhã para transportar o pregador e transportar a igreja para um novo território, para uma nova dimensão. Não podemos chegar a 31 de dezembro no mesmo lugar que estamos. Espírito de Deus, setembro já terminou, faltou outubro, novembro e dezembro. Espírito de Deus, move nesse lugar, transporta alguém desse lugar de conformismo, parado, que não faz mais o ministério, que não se envolve mais, que está distante. Alguém se arrepende, alguém, por favor, se não se arrependeu ainda, pelo menos peça o arrependimento onde você está essa noite, essa manhã. Alguém diz para Deus: não posso ficar onde eu estou. Eu não estou no lugar que eu deveria estar. Eu devia estar mais além. Eu não poderia estar aqui. Por favor, toda a igreja diga comigo: Senhor, eu não poderia estar mais aqui. Sim, sabe por quê? Porque Deus queria ter te transportado já. Deus queria ter te levado para uma nova fase já. Mas falta um desejo, falta um ânimo, falta uma busca, falta uma visão. Falta uma visão de que você precisa caminhar um pouco mais. De que Deus queria ter te colocado num outro espaço, num outro território, numa outra dimensão, mas você está aí, seu espírito está parado, conformado, amarrado, preso. Eu proclamo agora as cordas espirituais sendo quebradas nesse lugar, nesse momento. Eu proclamo agora as cordas espirituais sendo quebradas nesse lugar. Eu proclamo as amarras espirituais e mentais sendo destruídas neste lugar. Para que alguém possa se lançar nos braços do Espírito Santo. Porque é o Espírito que me faz passar pelas águas. Deixa eu dizer para os irmãos: é Deus quem propõe as águas. É Deus quem desafia o homem. É Deus quem põe uma escada na frente do homem
para que ele possa subir. Deus desafia o homem a subir. Quando Deus mede as águas, Ele mede 1000 passos. Presta atenção, 1, 2, 3, 4, 900, 1000. Deus mede os passos. Deus mede. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem uma medida que, olha, Deus tem uma medida que a gente tem que caminhar. Deus tem uma medida que a gente tem que caminhar. Deus tem uma medida que nós temos que caminhar. Ei, Deus tem uma medida que nós temos que caminhar. Irmãos, Deus chamou um povo para andar com Ele. Você acha que Deus está parado? Você acha que o Senhor está parado? Alguém diz aqui, eu estou andando com Deus. Really? Really? Está mesmo? Ou está paradinho em algum cantinho? Porque Deus está andando. Deus está progredindo. Você está mesmo andando com o Senhor? Ou você pensa que Ele está te carregando? Você paradinho, sentadinho, e Deus andando. Ei, Deus nos chamou para uma caminhar. Irmãos. Enoque andou 300 anos com Deus. Não fala que Enoque assistiu Netflix 300 anos e ficou esperando Deus arrebatar ele. Não fala que Enoque ficou em casa 300 anos, orando em espírito, esperando Deus arrebatar ele. Fala que Enoque andou com Deus. O que você acha que é andar com Deus? Alguém responde só comigo assim: andar é não ficar parado. E tem muita gente aqui que está parado. Você pensa que andar com Deus é o quê? Vir para o culto e assistir? Voltar para casa e voltar para o mesmo lugarzinho espiritual que você estava? Você não tem uma vida de oração em casa, você não tem uma vida de busca, você não tem um fervor, não tem um fervor. Olha, por que o Espírito Santo está tão... Ele está dizendo, não tem um fervor dentro de você. De segunda a sábado. Você não está andando com Deus. Você está sentado na carruagem em algum lugar. Mas Deus, o Espírito de Deus está andando. E tem algumas pessoas andando. Sabe o que é andar? É levantar do sofá. Andar é sair do conformismo. Andar é dar um passo. Andar é fazer alguma coisa. Como eu gosto de Deus, mas eu fico só olhando para Ele. Não, andar é partir em direção a Ele. Por que eu vou ensinar a igreja a orar? Porque se você não aprender a orar, se você não aprender a andar na oração, você não está andando com Deus. Você pode estar andando na religião, andando... Você precisa aprender a andar na oração. Significa que quando você dá um passo na oração... E o primeiro passo é tão difícil. Eu estou acompanhando as pessoas todo dia. Olhe para mim, por favor. Você não sabe as desgraças que eu ouço todo dia do povo de Deus. As desgraças que eu ouço todo dia do povo de Deus. Ontem uma senhora me ligou, de um lugar bem distante daqui, pedindo que eu orasse pelo irmão dela, que é um pastor que queria se matar. As desgraças do povo de Deus, que o povo de Deus está sendo destruído, porque lhe falta um andar, passos que se dá com Deus, numa vida de oração. Se eu não te ensinar a andar na oração, você não vai sair de lugar nenhum, você pode ficar 10 anos, 20 nessa igreja, só olhando a glória. Você olha a glória e acha, que igreja boa, que igreja maravilhosa, olha o louvor daquela igreja. Mas em casa, você é o mesmo. Você não dá nenhum passo em casa. Eu sento as pessoas e pergunto, como é a sua vida de oração? Como que é a resposta? Isso. Pastor. Você já sabe qual é a resposta. Não tem. Alguém aqui quer andar com Deus nessa manhã? Ou você quer ficar paradinho na beira do rio, olhando algumas pessoas entrarem? E você estou vendo Deus usar o fulano lá. E você olhando de longe no rio. Algumas pessoas chegam para mim e até falam assim, me põe na escala de obreiro, mas nunca me mostra a folhinha de oração. Eu não sei que tipo de andar com Deus ele está querendo. Porque aqui nessa igreja andar com Deus não é ficar em pé na porta. Andar com Deus é dobrar o joelho.
A pessoa quer ficar em pé na porta, mas não dobra o joelho. Ei, isso não é andar com Deus. A pessoa liga para mim e fala, tem uma vaguinha no louvor? Eu quero cantar no louvor. Mas ela nunca me mostra a folhinha de oração, porque ela não sabe andar na oração. Mas ela sabe andar no microfone. Irmãos, quando é que nós vamos quebrar esses paradigmas? Quando é que nós vamos aprender a andar com Deus? Nós não andamos com Deus aqui na igreja, nós andamos com Deus em casa. Sabe qual é o dia que a gente vai dar o passo? Amanhã. Na hora que sair daqui. É aquele lugar em que nós andamos com Deus. Ninguém está vendo, mas o Espírito de Deus chegou para você, mediu 1000 passos e falou, vem, vem. E você falou, eu vou, eu estou indo contigo. Morra o que aconteça, não importa o que aconteça, eu estou indo contigo. No dia que Deus me tirar da terra e eu não pregar mais, eu terei deixado uma mensagem. A vida com Deus é uma vida de oração. Não é uma vida de sentar em banco de igreja. Não é uma vida de ser diácono. Não é uma vida de fazer coisas em igreja. É uma vida de comunhão com Deus. Essa é a mensagem que eu vou deixar na terra quando eu partir. Eu não aprendi a andar com Deus fazendo coisas em igreja. Eu não aprendi a andar com Deus fazendo coisas, ativismos dentro de igreja. Eu aprendi a andar com Deus sozinho, no quarto. Eu aprendi a andar com Deus em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará, porque é lá que ele me promove, é lá que ele leva os meus pés, é lá que ele caminha comigo e que ele me põe no lugar de autoridade. Deus não me põe no lugar de autoridade só porque eu estou pregando, só porque eu estou tocando, só porque eu estou fazendo. Deus me põe no lugar de autoridade quando eu entro com Ele, quando eu vou com Ele, quando eu entro no rio dEle. O Espírito Santo cuida das nossas promoções. Ele sabe os desafios que precisamos passar, os inimigos que precisamos enfrentar para sermos promovidos. Ele prepara os nossos pés para cruzar águas, cruzar os nossos próprios limites e alcançar um novo território. Davi era apenas um pequeno pastor que os irmãos dele não davam muita atenção para ele. Existe a possibilidade que Davi era um caso do pai dele com a outra mulher. E quando o profeta chegou e perguntou, quais são os teus filhos? O Eliabe, olha aqui os filhos. Tem mais nenhum não? Tem certeza que não tem mais nenhum? Aí aquele da vergonha, aquele que ele queria esconder, era o que o Senhor queria. Aí esse jovenzinho, ele pegou um leão pela barba e ele matou aquele leão. Ninguém nunca ficou sabendo disso, nem o pai nem os irmãos. Mas Deus estava fazendo Davi passar pelas águas. Quando Deus passa você pelas águas, é no oculto, é no secreto, é você e Ele. Dias depois, Davi se encontra com um urso tentando pegar uma ovelha, ou talvez a ovelha já estava na boca dele. Você sabe o que é um garoto avançar na boca de um urso e arrancar uma ovelha da mão dele? Deixa eu te falar, essa é uma pessoa que tem um Espírito de Deus nela, essa é uma pessoa que tem uma garra de Deus nela. Você sabe a pessoa que Deus vai fazer rei? Você sabe a pessoa que Deus vai usar para derrubar um gigante? É uma pessoa que, antes dele ver gigante, ele já arrancou ovelhas da mão do urso. Ele arrancou, porque dentro dele tem um Espírito assim, ó. Mas deixa eu te falar como é que muitos espíritos estão na igreja. Oh, glória, oh, Jesus amado, que vida boa é essa, Senhor, de trabalhar de segunda a sexta, fazer um monte de dinheiro. Oh, Jesus, aquele prédio que estou fazendo no Brasil é uma benção, só que eu estou morto de cansado de trabalhar. Misericórdia. Na igreja, irmão, vou pensar, se eu acordar melhor amanhã, eu dou um pulo lá. Domingo que vem eu vou. Irmão, há um povo dormindo aí. Há um povo que veio para a América ganhar dinheiro, que esqueceu que Deus está na América. Eu vou falar de novo, há um povo que veio para a América ganhar dinheiro, que esqueceu que Deus está na América. Que Deus está aqui. Ele esqueceu que ele pensa que deixou Deus lá no Brasil e falou, quando eu voltar,
Eu volto a servir a Deus de novo lá, e Deus falou, não, eu estou aqui na tua frente, na tua cara, te olhando, você levantar 4 horas da manhã, morrer de trabalhar, mas não vai na minha casa, você não me honra nesse lugar, você não está caminhando comigo, você está caminhando sozinho, no seu próprio plano. Mas a gente que está assim, Deus, eu quero, Deus, eu quero, Deus, eu quero, Deus, eu quero entrar nesse rio, eu quero vida em mim, eu quero a tua vida em mim. Eu vi vida nos meus pés, mas eu quero ver a vida chegar nos joelhos, eu quero ver a vida chegar nos meus lombos, eu quero ver a vida chegar no meu ombro, porque eu quero entrar nesse rio, entrar passo a passo. Deixa eu te falar, eu não sou só um pastor que prega para você fazer isso, eu te ensino a fazer isso. Por isso que eu vou fazer uma escola. Eu vou fazer uma escola para poder te ensinar a dar passos com Deus. A vida espiritual é uma vida que a gente trabalha ela. Não é uma vida que a gente espera Deus fazer alguma coisa. Você trabalha a sua salvação. Hoje vai terminar o culto. Eu vou ter um almoço rápido e vou para Marlboro fazer outro culto. E eu vou dormir essa noite porque eu vou estar bem cansado, porque domingo é um dia que quando termina, eu estou bem cansado. Mas amanhã, eu te garanto que eu vou estar aqui, nesse lugar. Amanhã não tem culto. Mas amanhã tem culto para mim. Porque os cultos para mim são de segunda a sábado. O culto para mim não é domingo. Domingo é o dia de você arrancar de mim. Domingo você esvazia, você me esvazia. Domingo vocês arrancam de mim tudo que está aqui. Tudo que Ele depositou em mim de segunda a sábado. A igreja, 2 igrejas, arrancam do meu espírito. Em 2 períodos de louvor e em 2 mensagens, todo domingo. Mas o meu culto é de segunda a sábado. E Deus sabe quantas vezes eu terminei de tomar o meu café, né? Esse café é famosinho, né? É o meu cafezinho das 11 da noite. Eu sei que você já está dormindo, mas eu sou uma pessoa noturna. 11 horas, 11h30, eu estou vindo para cá. E às vezes eu fico aqui até as 2. Esse é o meu culto. Eu não estou caminhando com Deus hoje de manhã. Eu caminho com Deus durante a semana. Eu vim aqui para derramar em você. Sabe quando o passarinho abre a boca e coloca na boca dos filhos? É o que eu estou fazendo nessa manhã. Eu quero perguntar para você, como é que foi sua semana? Engraçado que o diabo olha para você, ele olha para mim. Ele olha para você e diz, isso aí não é páreo nem para brigar comigo, rapaz. Não tem arma, não tem ferramenta. Faca cega, essa flecha dele não vai nem... A flecha não tem autoridade. Deixa eu dizer para vocês, o diabo está olhando para nós. Não é você que é o ungido? Não é você que é a mulher de Deus, que é o homem de Deus? Ele está olhando para você e testando a sua força, testando que força você tem, ou qual a que você não tem. Igual a irmã Suelen ligou para mim, não sei se ela lembra disso, uns tempos atrás, 11 da noite, pediu, pastor, você pode expulsar um demônio ali, numa pessoa que não é crente? Eu fui lá, na casa. E aí a moça estava lá gritando e eu falei para o demônio cala a boca, eu queria falar com ela, e eu sentei ela no sofá, e o demônio vinha e saía, né? Aí uma hora que ele veio, ele falou assim, ele estava zombando das pessoas na casa, porque ele estava dizendo, eles não são páreo, né, para brigar comigo. Ele falou desse jeito para mim, eles não são páreo para brigar comigo. Só que ele falou eles, né, porque ele sabia que eu era páreo para brigar com ele. Eu queria perguntar, o que o demônio diz de você quando ele olha para você? Qual é a avaliação que ele faz de você? Esse aqui? Essa aqui? Não, esse aqui eu não quero nem saber dele. Eu não quero nem passar perto. Esse aqui eu não quero, não fala o nome dele para mim. Não fala o nome dela. É assim que vê você? Ou ele dá aquela risadinha? Alguém diz comigo aqui, nós estamos nesse culto porque viemos lidar com o espiritual. Eu quero te perguntar, como é que você lida com o espiritual aí?
Você está colocando temor nos demônios? Eu queria perguntar essa pergunta. O Espírito Santo mudou a minha mensagem completamente. Eu queria perguntar: você põe temor nos demônios quando eles, lá vem ele, lá vem ela, vou rachar? Ou você, lá vem ela. Como que é? Porque eu não vejo outro tipo de confronto quando a gente está vivendo nesse mundo. Você levanta os seus pés de manhã, quem olha nos teus olhos é o teu adversário. Ele olha nos teus olhos, ele olha nos meus. De manhã ele diz assim: eita, hoje eu estou frito. Se eu chegar perto eu vou ser queimado. Ou ele fala assim: hoje eu posso trabalhar, porque hoje parece que não tem ninguém em casa. Nós precisamos acordar que o que está acontecendo no mundo é a ação de Satanás, é obra do adversário, e que quem pode combater isso é a igreja, e a igreja precisa de armas. Aliás, a igreja tem armas, porque as nossas armas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Só que eu quero saber onde estão essas armas, não só onde estão essas armas, eu quero saber na mão de quem estão essas armas. Essas armas não podem estar na mão de quem está dormindo. Essas armas não podem estar. Lembra daquela mensagem que eu preguei? Que eu estava todo fardado com a arma, com a espada, mas eu estava. A espada está aqui do meu lado, eu estou. Meu capacete na cabeça, mas eu estou. Quer dizer, tem armadura, mas não tem guerreiro. Tem armadura, mas não tem guerreiro. Que o espírito está acomodado, preso num lugar onde o Espírito de Deus não pode pegar. Vem cá, por favor, você. Fica do lado de fora dessa cadeira. E o Espírito de Deus está do lado de cá, porque do lado de cá onde Ele está, Ele está vendo as maravilhas e os milagres, porque entre Ele e você há um rio, e é o rio da vida, e Deus sabe que você está do lado de lá, você é um ser humano, porém Deus quer te atravessar esse rio. Deus chama você, Ele estende a mão, Ele fica te esperando, Ele propõe as águas para você, Ele estende a mão e você fica paradinho olhando para Ele assim, como se não está acontecendo nada. Sabe quando você finge que alguém está falando com você e você... Muita gente está fazendo assim para o Espírito de Deus. Muita gente está fazendo exatamente assim para o Espírito do Senhor. Ele está falando todo dia: quando é que você vai levantar? Quando é que você vai tomar um passo? Quando é que você vai finalmente estender a mão para mim? Estender a mão para mim. Fica lá, estende a mão para mim, desesperadamente pede, me tira daqui, me arranca daqui. Continua pedindo, porque Deus está esperando saber se você realmente quer. Continua pedindo. Ele está dizendo: será que ele quer mesmo? Será que ela quer mesmo? Será? Cadê a fome? Cadê? De tanto pedir, começa a empurrar essa cadeira devagarinho. De tanto pedir, começa. Ele mesmo começa a remover os obstáculos. E caminhar em direção a Deus. E Deus diz: já que você quer, vem comigo nessas águas, e eu te atravesso para o outro lado. Agora você fica do lado de cá. Senhor, me ajuda. Tem misericórdia. Deus vai esperar misericórdia. Tu vai esperar misericórdia. Aliás, se eu fosse tu, sentava nessa cadeira e fica esperando sentado. Senta aí logo. Porque a tua postura é mais de: Senhor, me tira daqui. Irmãos, eu tô batalhando no meu espírito nessa manhã contra a lerdeza humana, contra o conformismo da nossa natureza, contra as amarras que prendem os nossos pés, estão em nós. Deixa eu dizer para você: demônio não nos amarra. Demônio não amarra ser humano. Quando ele diz para Deus: me tira, me arranca, e cada vez que ele fala, o Espírito de Deus vai movendo as barreiras. Cada vez que ele fala, Deus vai desatrelando, Deus vai removendo os espíritos que estão ao redor. Cada vez que ele clama, cada vez que ele estende a mão, cada vez que ele se lança, ele não passou, ele não foi, mas ele está se lançando. Você acha que o céu ignora alguém que está estendendo as mãos para Deus e dizendo: arranca-me desse lugar?
Não, o céu não ignora o espírito desejoso, o céu não ignora. Mas o céu ignora as pessoas sentadas, ele ignora. E o Senhor pergunta: anjo, tem alguém em pé? Tem uns 3, Senhor, o resto está tudo sentadinho. Pai, o resto está tudo sentadinho. Estou indo na igreja, sim, mas sentadinho, Senhor. Sentado no Espírito, em pé no corpo, mas sentado no Espírito. Deus sabe que o espírito de algumas pessoas ainda não se levantou. Ele chega para Ezequiel e diz: filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Ele não está mandando você levantar da cadeira, ele está mandando o seu espírito levantar desse lugar de conformismo. Não quero saber quantas cercas tem diante de você. Eu não quero saber quantas muralhas de demônio tem na frente de você. Eu não quero saber quantas muralhas de iniquidade familiar tem na sua frente. Se você está do lado de cá, acenando para Deus e falando: ei, eu estou de pé, ei, me atravessa, ei, me leva para o outro lado, ei, me tira desse lugar. O céu está ouvindo essa oração. Em algum momento, Ele vai enviar o seu espírito, pegar na mão dessa pessoa e atravessar com ele pelas águas. E quando Deus te fizer passar pelas águas, à medida que você passa pelas águas, deixa eu te falar uma coisa: ninguém passa por uma água dormindo. Você não atravessa um rio dormindo. Você não atravessa um rio da cadeirinha. Você não atravessa um rio numa rede. Você atravessa um rio lutando contra as águas. Você atravessa um rio sendo desafiado. Você atravessa um rio sendo acordado por Deus, sendo sacudido por Deus. É assim que Deus caminha com as pessoas. É no meio de uma tempestade que acorda elas, que deixa elas atentas. Deixa eu dizer para você: alguém tem que clamar: acorda o meu espírito, Senhor. Por isso que eu fico cansado por domingo. Misericórdia. O Espírito Santo, ele move em mim com uma fúria muito grande, porque ele não está feliz do lugar parado, conformado, amarrado, em que muitos de nós está na vida espiritual, na casa de Deus. Incrível, você está vindo numa igreja onde a glória de Deus se manifesta, mas e daí? Você vê ela se manifestar todo domingo, mas lá em casa para você é a mesma coisa. Eu quero saber se a glória de Deus vai se manifestar na sua casa, se ela vai entrar dentro do seu quarto. Por que a glória de Deus só pode aparecer aqui na igreja, na hora do louvor? Por que a glória de Deus não desce naquele lugar que é você e Deus? Por que ela não desce lá? Porque você não trouxe ela lá, porque você não sugou ela do céu, porque você não arrancou ela do céu com a sua carência, com o seu choro, com o seu clamor, com o seu desespero, porque você não puxou a nuvem, rasgou a nuvem, e a nuvem finalmente choveu em cima da sua cabeça. Porque você não ficou só olhando para ela, você rasgou a nuvem. Tem clamores do ser humano que entram no céu, rasga o céu sobre a nossa cabeça. Mas primeiro Deus tem que nos dar uma fome, um desejo, um amor por Ele, uma raiva do conformismo, um desespero dessa vida frágil, sem poder. Muito conhecimento bíblico, sem poder. Eu te pergunto, o que é que resolve tanto conhecimento bíblico sem poder? O apóstolo Paulo fala: eu não fui pregar em poder. Isso é, eu não fui pregar palavras, eu fui pregar demonstração do poder. Porque ele sabe que o que liberta não é teologia, o que liberta é o poder de Deus na vida da pessoa. Honestamente, eu estou perdido no esboço. Deus me levou para uma outra direção. Mas Ele está falando nessa manhã: tem alguém aqui que tem sede e fome de Deus? Ou tem alguém aqui que precisa pedir: dá-me fome e sede? Tem alguém que precisa pedir: dá-me fome e sede? Me desliga de mim, me desliga da minha agenda,
Me ajuda a ver, eu não estou vivendo em 1972, eu estou vivendo em 2022. Jesus está quase, ai, se Jesus não desce por essa porta a qualquer minuto. E muitos de nós estão no mesmo lugar. Não houve promoção espiritual. Não houve promoção espiritual. Deus não tirou você de um território e não levou para o outro. É isso que Ele está propondo nessa manhã, é isso que Ele está falando nessa manhã. A gente vem à igreja para ser desafiado pelo Senhor, e o Espírito de Deus está desafiando a gente mais uma vez nessa manhã. Deixa eu te falar, quando Deus promove o espiritual, as outras áreas são promovidas automaticamente. Casamento é promovido, vida financeira é promovida. Deus cura os relacionamentos de uma pessoa que foi promovida. Presta atenção no que eu estou falando. Deus cura os relacionamentos de uma pessoa que foi promovida espiritualmente. Deus cura as finanças de uma pessoa que Ele promoveu espiritualmente. Deus cura o ministério de uma pessoa que Ele promoveu espiritualmente. Onde é que Deus te promove? No quarto. Onde é que Deus arranca os teus pés dos lugares baixos e coloca Ele nos lugares mais altos? No quarto. Onde é que Deus arranca você dessa mesmice e Ele eleva você e te mostra agora? No quarto. Se você não entra lá, se você não tem experiência naquele lugar, não há muita chance do que Deus possa fazer. Meus irmãos, eu sei que vocês amam o Senhor, mas eu estou aqui como mensageiro dEle, para instigar em você uma fome maior, instigar em você um incômodo. E eu espero que o Espírito de Deus possa fazer isso em você nessa manhã. Então eu convido você para você vir aqui para o altar. E como eu sempre peço, quando você vem para o altar, venha todas as pessoas. Não fique absolutamente ninguém nas cadeiras. E também não converse com ninguém ao vir para cá. Não toque ninguém, não abrace ninguém. Esse momento não é de ninguém, ele é do Senhor.